Um homem enviado de Deus, primeira parte, com o tema A grande inundação do rio Ohio no ano de 1937. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Amigos, o que vou dizer agora, espero que sirva para o vosso ensino. Desde que meus erros exultem em bênçãos para vós, familiares e amigos me aconselharam para que eu não aceitasse o que eu sabia ser o chamado de Deus para mim. Alguns me disseram que as pessoas com quem eu havia me encontrado na convenção eram um lixo. Logo me dei conta, e o digo com reverência, que o que eles chamam lixo é a nata da sociedade. Me disseram também que minha esposa não teria suficiente para comer, que um dia comeria e no outro teria que jejuar. Outros me disseram que era meu dever ficar em Jeffersonville atendendo a obra ali. Eu lhes ouvi e decidi ficar em Jeffersonville e não sair. Nunca podíamos imaginar o que nos aconteceria 8 meses depois, quando fomos apanhados. Minha família e eu na grande tragédia da desastrosa inundação do rio Ohio no ano de 1937. Foi nesse tempo que a unção de Deus que havia vindo sobre mim me deixou. Realmente não tornou a regressar até 5 anos mais tarde. Minha igreja até então havia sido uma igreja próspera, porém havia começado a decair. Tudo começou a ir mal. Com minha igreja decaindo, não soube o que fazer. Então começou o período negro da minha vida, quando a inundação do rio Ohio matou muitas pessoas e fui também responsável pela morte de meus 2 seres mais queridos. O inverno de 1937 foi muito severo em toda a nação. Grandes nevadas caíram cobrindo por dias a parte noroeste do país. Porém, foi realmente no leste onde a tragédia foi mais terrível. Espessas e longas chuvas caíram continuamente por semanas, alimentando assim todos os afluentes que desembocavam no grande rio Ohio, no qual deságua toda a área oeste dos Apalaches. Gradualmente, o rio sobrepassou o seu nível, causando grande perigo de inundação. Grande quantidade de pessoas que viviam às margens do rio notou isso com não pouca malícia e preocupação. Vendo eles que as águas não diminuíam, mas que aumentavam, buscando saída pelos vales abaixo. Dia após dia,
A água ia subindo, as represas foram fortalecidas, porém as pessoas sabiam que com uma pequena mudança que ocorresse nas águas, seria suficiente para que o rio cobrisse toda aquela área de terra semeada e cidades que haviam sido edificadas ao longo do rio. Na margem norte do rio, oposta a Louisville, Kentucky, está a cidade de Jeffersonville. De todos os que viviam na cidade, talvez a ninguém surpreendeu este desastre em tempo tão oportuno como a William Branham. Sua esposa havia contraído uma séria infecção nos pulmões. Devido a esta circunstância, toda a sua atenção e interesse estava em seu restabelecimento. Notícias chegaram a eles, tal como aos demais habitantes, de que a crista da inundação estava se movendo lentamente para a parte baixa e que já parecia que as debilitadas represas já quase não aguentavam. Parecia que Jeffersonville estava fadada à ruína. Apesar de tudo isto, muitas pessoas ainda permaneciam ali. Ao escurecer, William Branham estava prestando serviço de emergência, trabalhando com a patrulha de resgate, patrulhando as enfurecidas águas do rio que cada vez cresciam mais. Ao meio-dia, as sirenas começaram a soar, dando aviso a todos os habitantes que abandonassem a cidade. Seus temores chegaram a se fazer realidade. As buzinas nas estações de bombeiros soavam na entenebrecida noite. A família Branham e milhares de outras famílias foram forçadas a escapar por suas vidas. A esposa, estando seriamente enferma e numa condição crítica que não lhe permitia expor-se à tormenta, teve que ser levada a um hospital provisório instalado pelo governo em terras mais altas. A saída fez com que os dos pequeninos fossem afetados com pneumonia. O pai os levou também ao hospital, onde foram atendidos numas camas improvisadas às carreiras, onde outro grande número de vítimas esperava ser atendido por tão atarefado pessoal. Aquele era um lugar muito pobre para um hospital. Para agravar a situação, as portas se abriam e se fechavam a cada momento, pois a cada instante entravam e saíam mais pessoas apressadamente, gritando histericamente. Suas casas haviam sido arrasadas pela forte corrente. Por mais que desejasse ficar ao lado de seus familiares, o jovem ministro se deu conta que tinha responsabilidade de regressar e ajudar a patrulha de resgate que tinha estado trabalhando toda a noite freneticamente. Havia sido dado aviso de mais tragédias em diferentes pontos, à medida que as impetuosas águas inundavam toda a cidade e o outro lado no campo. A ele foi dado aviso de dirigir-se a certa rua onde as águas haviam sacudido muitas casas desde os seus alicerces. Manobrando um bote, ali se dirigiu atravessando as furiosas águas nesta área. De repente, sua atenção foi atraída para um tenoso panorama. Uma mãe com seu garoto de pé na sacada superior de sua casa, desesperadamente fazia sinal pedindo ajuda. Na narração deste momento tão dramático, deixemos a irmã Branham descrever o sucedido. Ouvi alguém que gritava ao olhar. Notei uma mãe com seu menino parado na sacada superior de sua casa, que já se balançava ao ser golpeada pelas grandes ondas. Eu tenho vivido no rio praticamente toda a minha vida e pensei que eu podia ajudar a resgatar a esta mulher. Mesmo que tivesse que arriscar a minha vida por ela e por seu garoto,
Então me dirigi para casa. Depois de havê-los colocado no bote, a senhora quase desmaiou e se mantinha lamentando por algo concernente ao seu menino. E eu pensei que talvez ela houvesse deixado um menino em sua casa. Logo depois de tê-los a salvo em terra alta, tratei de regressar, porém já era muito tarde. As águas vinham com tremenda força, a corrente era muito forte e eu também fui apanhado nela. Eu nunca poderia esquecer como me sentia então. Tantas coisas passaram por minha mente. Como havia tratado de viver uma vida cristã, como havia pregado a palavra da melhor maneira que eu havia podido, porém agora parecia como se tudo estivesse contra mim. Quando finalmente pude controlar meu bote, o pus em terra, então fiz tudo o que pude para encontrar o hospital do governo. Já fazia 4 horas que eu havia saído dele. Quando cheguei, encontrei que as águas haviam invadido aquele lugar e que as pessoas haviam sido tiradas do mesmo. Não sabia onde haviam posto a minha esposa e ninguém podia me informar. Quão triste me senti naquela hora. Continuei perguntando e finalmente um oficial me disse que eles haviam sido enviados em um trem rumo a Charleston, uma cidade com quase a 12 milhas acima de Jeffersonville, para onde me dirigi imediatamente para ver se podia encontrá-los. Outro rio mais acima de nós havia transbordado, inundando com suas águas como que 5 milhas entre aquele lugar e Charleston, varrendo as casas dos agricultores, e eu sabia que o trem tinha que passar por este território. Não havia forma de saber se o trem havia passado antes de suceder isso ou se havia sido arrasado pelas águas. Por um bom tempo estive sem saber nada, porém logo soube que o trem havia passado antes. Consegui uma canoa e tratei de ir contra as águas, porém eram muito fortes. As águas me levaram a um lugar chamado Fort Fulton. Com meus amigos ali estivemos por quase 2 semanas. A comida que nos davam já era muito pouca e todavia não sabia nada de minha esposa e de meus meninos. Tão logo quanto as águas baixaram, segui procurando-os. Não sabia se minha esposa, meninos, minha mãe e irmãos estavam vivos ou mortos. Deus sempre se mantinha falando ao meu coração. Eu pensava naqueles que tinham esperança naquela hora. No outro dia, atravessei as águas e comecei a busca na cidade de Charleston. Ninguém ali sabia se aquele trem havia chegado, nem tampouco sabia de ninguém por nome Brana. Enquanto caminhava desalentado por aquelas ruas, me encontrei com um velho amigo, Sr. Way. Ele me abraçou e me disse: Billy, os encontraremos em algum lugar. Fui ao diretor de trens e lhe perguntei quando havia chegado o trem e para onde havia ido. Porém, ele tampouco pôde me ajudar. Já faziam 2 semanas e haviam ocorrido mais e mais desmoronamentos e inundações, e ele cria que havia ido mais além, a algum lugar em Indiana. Um engenheiro de pé ao meu lado falou e disse: eu recordo desse caso. Uma mãe com 2 meninos enfermos. Os deixamos em Columbus. Ele disse: jovem, tu não poderás chegar ali, as águas têm detido os trens. Novamente recebi mais notícias. Porém, eu ia encontrá-las de todas as formas. Comecei a caminhar rua abaixo, chorando, com meu chapéu em minhas mãos. Senhor! Só o fato de pensar nisso me faz recordar muitas coisas. Logo um carro se deteve ao meu lado e a voz de um bom amigo exclamou: Billy Brana, entre, sei a quem buscas.
tua esposa e teus meninos? Lhe respondi: sim. Ele me disse: eles estão em Columbus, no hospital. Tua esposa está à beira da morte. Desesperadamente lhe perguntei: há alguma forma de chegar lá? Ele me respondeu: sim, eu posso te levar lá. Eu encontrei um caminho secreto por umas vias, deixando o rio a um lado. Chegamos a Columba naquela noite. Me apressei para a igreja batista que estava usando como hospital. Gritando seu nome, a encontrei. Ai, ó Senhor, estava quase morta. Perguntei pelos meninos, ambos estavam bem debilitados, estavam em casa de minha sogra. Me ajoelhei ao lado da cama onde ela estava deitada. Seus olhos me olharam, dando a entender seu intenso sofrimento. Enquanto eu tomava sua delgada e pálida mão na minha e orava da melhor maneira que eu podia. Porém, aparentemente sem nenhum resultado, não havia resposta. Ela piorava. Um atendente me perguntou: não é você amigo do doutor Sam Adair? Sim, deixe-me lhe dizer. Reverendo, sua esposa se vai. Suplicando, eu lhe disse: seguramente que não. Sim, respondeu ele gravemente e se foi. Regressei para casa e tratei de limpá-la da melhor maneira que pude dos resultados da inundação. O doutor Adair já havia me dito que podia trazer a minha esposa e os meninos para casa. Por isso já havia tratado de fazer daquele lugar o mais confortável que era possível. A luta que tive para salvá-los foi grande. Os enviei a um especialista em Louisville, porém em vão. Já estavam demasiadamente graves. Eu estava seguro que minha esposa não sabia disto. Ela foi muito valente durante toda essa luta. Voltamos a levá-la para o hospital para lhe dar o tratamento devido. Nada a melhorava. Tiramos raio-x e encontramos tuberculose penetrando mais e mais nos pulmões. Um dia me chamaram no trabalho. Eu estava trabalhando para sair das dívidas. Já devia centenas de dólares. Me disseram: se quiseres ver a tua esposa viva, venha imediatamente. Entrei no carro e às pressas me dirigi ao hospital. Subi as escadas tão rápido quanto pude e a primeira pessoa que encontrei no corredor foi meu bom amigo Dr. Adair. Ele e eu temos sido como irmãos desde pequenos. Quando olhei para ele, entendi que tinha más notícias para mim. Me disse: temo que já se haja ido. Cobriu seu rosto e se foi à antessala. Tratei de conter-me. Lhe disse: venha comigo, Sam. Não posso, me respondeu. Ela tem sido como uma irmã para mim. Não posso voltar ao quarto, Bill. Me dirigi só ao quarto. Então ele chamou a uma enfermeira para que entrasse comigo. Quando a vi, criei que já estava morta. Tinha o rosto coberto por um lençol. Só estava o esqueleto do que ela era, tão pálida e magra. Ó Senhor! A tomei pela mão e comecei a apertá-la. Eu gritava: amor, responda-me! Senhor, por favor, permita que volte a falar comigo, ainda que seja pela última vez. Ela já havia cruzado o outro lado. Porém, de repente, ela se voltou e me olhou. Ela abriu aqueles grandes e belos olhos castanhos. Tratou de levantar seus braços para receber-me, porém estava tão fraca. Então eu me acheguei a ela. Entendi como que ela quisesse me falar. Queria me dizer algo. Amigos,
Isto foi o que ela me disse em parte. Estará em minha memória até que eu volte a vê-la. Ela disse: quase já me havia ido. Por que me chamastes? Lhe disse que eu não sabia que havia interrompido. Ela começou a descrever o paraíso de onde eu a havia chamado, como era aquilo. Árvores formosas, flores, passarinhos cantando, não havia mais dor em seu corpo. De repente pensei que não devia havê-la chamado. Porém, ditoso coração, ela tem estado gozando esse lugar desde então. Ela reviveu por um momento e me disse que ela havia sido levada ao seu lugar por um anjo. Ela ouviu que eu a chamava de bem longe, à distância. Amigos, há uma cidade além do rio, é algum lugar no mais além, talvez a milhões de anos-luz de distância, porém está ali e nós nos dirigimos para este lugar. Ele me descreveu quão formoso era aquele lugar. Ela me disse: amor, tu tens pregado acerca dele, tens falado dele, porém tu não podes imaginar quão maravilhoso é. Ela desejava voltar para aquele lugar. Se deteve por um momento e me disse: há 2 ou 3 coisas que quero que saibas. Lhe perguntei: que é? Recordas, Bill, começou ela, de uma vez que tu fostes comprar um par de meias para mim? Recordo dessa ocasião. Ela estava se vestindo para ir comigo a um culto em Fort Wayne e necessitava de um par de meias. Me pediu que comprasse um par tamanho único de rayon ou chiffon. Eu nunca havia podido recordar nada que tivesse a ver com roupa de mulher. Então fui rua abaixo repetindo dentro de mim: chiffon, chiffon. Alguém me cumprimentou, eu lhe respondi: olá, chiffon, chiffon. Então me encontrei com um amigo mais adiante e começou a me dizer quão boa estava a pesca. Me pus a falar com ele e me esqueci a classe de meias que ia comprar. Eu ia comprá-las em Penei. Então recordei que ali trabalhava uma moça que eu conhecia e sabia que ela podia me ajudar se lhe contasse minha situação. Me apressei ao lugar. O nome dela é Terma Ford. Agora é vizinha minha. Lhe disse: Terma, quero comprar um par de meias soquete para roupa. Ela riu em minha cara. Estás enganado, Billy. Hope não usa soquetes. Ela usa meias para senhoras. Lhe disse: pois então, dá-me um par. Ela me respondeu: que tipo de meias ela quer? Então lhe perguntei: que tipo tens? Esperando que ela mencionasse a classe de meias que eu procurava, porém que havia esquecido, e ela disse rayon, chiffon e etc. Infelizmente mencionou primeiro o que não era, mas como me pareceu ao que Hope havia dito, lhe disse: é esse mesmo. Tu queres dizer que Hope quer meias rayon? Me perguntou ela. Isso foi o que ela me disse, lhe respondi. Então ela as embrulhou. Quando fui pagá-las, encontrei que custavam apenas 39 centavos. Então comprei outro par. Quando cheguei em casa para entregar as meias, comecei a gracejar com ela. Vocês sabem como o homem de casa gosta de mostrar-se como um bom comprador. Lhe disse que desta vez havia sido eu que havia encontrado algo especial. Então lhe dei as meias. Ela não me disse nada, porém notei que não estava muito satisfeita. Então, quando chegamos a Fort Wayne, notei que voltou a comprar outras meias ali.
Ela era suficiente dama para não me dizer que havia cometido um erro naquele instante. Porém, pensava naquelas pequenas coisinhas na hora de sua partida. Sua vida ia decaindo, porém ela continuava. Te recordas do rifle que tu querias comprar lá em Louisville e não tinhas com que comprá-lo? Quão bem me recordo disso. Sempre tenho sido um caçador e quando vi aquele rifle em particular, pensei quanto me agradaria possuir aquele rifle. Sim, eu cuidava para que ela não visse minhas lágrimas. Continuou ela dizendo, eu tenho estado economizando todos os meus centavinhos para comprá-lo para você. E já estou quase me indo, mas quando chegares em casa, encontrarás o dinheiro debaixo de um papel na parte de cima do armário. Você nunca poderá imaginar como eu me senti quando encontrei aqueles 6 ou 7 dólares. Ela os havia estado economizando para comprar para mim aquele rifle. O comprei e ainda o tenho, e o terei enquanto puder, e depois o darei aos meus pequeninos. Recordo que foi nesta ocasião que ela me disse que não ficasse solteiro, que procurasse uma boa moça cristã cheia do Espírito de Deus para que cuidasse dos meninos. Eu não queria prometer-lhe isso, porém finalmente a fiz para agradá-la. Minutos depois me disse debilmente, bom, Bill, já me vou para o outro lado. Não fales assim, lhe roguei. Não me preocupa ir, me disse, depois de haver visto quão maravilhoso é. Te vais agora, deveras, querida? Lhe perguntei com lágrimas em meus olhos. Sim, me vou. Ela me disse, me prometes pregar este precioso evangelho sempre? Lhe prometi. Me disse, Bill, Deus vai te usar. Ditoso o coração. Às vezes penso se Deus a deixará olhar sobre nós enquanto vamos dar um lugar ao outro, cumprindo o nosso ministério, tratando de obedecer o chamado que ela sentiu que Deus enviaria. Ela continuou falando, tu tens sido um bom esposo. Perto de nós estava de pé a enfermeira e ela lhe disse, gostaria que tu tivesses tão bom esposo como tenho tido eu. Isso quase destroçou meu coração, porém sabia que tinha que conter-me por ela. Tratei de sorrir e lhe disse, querida, se tu fores, te enterrarei ali em Walnut Ridge, até que Jesus venha. E se eu também dormir antes desse tempo, certamente estarei ao teu lado. Lhe disse, se não, estarei no campo de batalha em algum lugar, enquanto seus suaves olhos castanhos iam se apagando. Continuei dizendo, quando chegares ali na Nova Jerusalém, procure na parte leste do portão e comece a chamar meu nome. Quando vires a Abraão, Isaque, a Jacó, Paulo, Estevão e os demais subirem ali, querida, eu estarei ali. Ela fez com que eu me abaixasse e se despediu de mim dando um beijo. Então se foi para estar com o Senhor. Aqui estou eu, batalhando ainda, trabalhando, fazendo tudo para cumprir essa promessa.